Alô, voltamos. Vamos esperar um pouquinho, Mariana e o Bamba Turê voltarem. A live caiu. Quando o assunto é bom, a live passa o tempo e a gente nem vê. Mariana já chegou, Ancestre chegou. Isso aí, gente, vamos voltar, tá? A gente fica no papo quando o papo é bom, dá nisso. Mariana, manda um convite aqui pra mim. Pra eu te chamar? Bamba Turê, se você estiver aí na live... Ai, peraí. Acho que vai dar. Brax, Mariana vai entrar. Gente, isso aí. Vamos voltar pra live, porque o Instagram, o tempo, assim, é 1 hora e 1 hora passa rapidinho. Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Voltamos! Vamos ver Tava delícia agora. demais. Agradecer a participação do povo do Senegal que está entrando aqui e Eu vendo essa vi, discussão, né? menina. Você Bacana. vê que o que a gente Eu faz aqui mandei... tem impacto lá, né? Pensando assim, tanto que essas trocas na diáspora ainda, se a gente está ressignificando toda essa história, né? Não, e tem muito assunto pra gente falar, né? Não é algo que não se esgota, né? É muita coisa, assim, você fala de um, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro. E eu acho isso bacana, assim, porque pra gente que pesquisa, que estuda, para quem quer saber, gente, a gente tem um campo fértil demais. Tem uma história muito rica, e é uma história que a gente traz, e muitas vezes a gente traz até sem saber. A gente tem costumes e até no jeito de falar a gente nem entende, né? Opa, o Bamba entrou, já mandou um convite aqui. Vamos lá, Bamba. Vamos te chamar, tá? Yes! Caiu, que pena, o assunto estava engrenando. É isso mesmo, Nando Ferreira, mas o assunto vai engrenar de novo. Ah, tá chegando. Ei, Voltamos, né? Voltamos, não, é mas isso meu aí. Instagram eu consegui fazer 2 horas de live. É muito assunto bom, é muita coisa que a gente precisa saber, né? É muita coisa, nossa história é muito rica, né? Ô Bamba, você quer dar continuidade daí que você estava falando? Sim. Quem pergunta é Cristiano, né? Perguntar Sim, ele sobre as estava. rumos das mulheres. Isso, as lomas no mercado do Senegal, isso. E aí você começou a desembolar o assunto. Aham. Eu estou falando assim, por exemplo, no Senegal tem uma universidade que tem só as mulheres. Será que consegui encontrar isso no Brasil? Em qual país que tu conseguiu encontrar isso? Uhum. Uhum. Então, tem uma coisa que tem sobre que eu estava falando sobre poligamia e monogamia no Senegal. Tem muitas mulheres que pensar isso no sentido do machismo, porque a mulher aceita isso, esses homens são machistas. Mas eu vou explicar por que isso aconteceu. Isso aconteceu antes de religião islã entrou no continente africano. A religião islã entrou no século VII. Isso estava antes do século VII. Antigamente, tinha as Ruayam. Mariana sabe o que é Ruayam. Ruayam são as reinos, né, que estão em português. As Ruayam que batalhavam para a terra, lutavam para a terra. A Cíce lutava com Ture, a Câmara lutava com Keita. É isso que acontecia antigamente. Jolof lutava com Walo lutava com Futa lutava com Dirbé. Ela luta com território. Cada um lutava para tomar uma território grande. Império de Ghana, Império de Mali, Império de Mandinka, esses outros impérios. Cada um lutava para território. Então, quando os soldados foram na guerra, se alguém morrer, quando voltar, soldado que estava junto com ele, que voltou, aquela pessoa que era obrigatório sumir a família que soldado que foi morto. Então, aquele soldado sumia responsabilidade considerada aquela mulher como família.
Como então uma segunda esposa. Antigamente era isso. Aham. Depois, na época também de batalha de Islã contra o judaísmo, as profetas adotou a mesma medida, como os nossos ancestrais faziam, como que a religião do Islã, a continente africano faz parte das fundações da religião islã, porque se tu olha na história, tem uma que se chama Bilal. Bilal era do Etiópia. Então, muita gente que fala assim, a religião colonizador. Muita gente fala religião colonizador, mas a 50% da religião islã foi fundada por próprios africanos. As Sudão. A palavra Sudão vem da árabe. Sudão significa terra dos pretos. Então, a própria Sudão e fundaram as religiões islãs. Essa parte de poligamia, que estou falando monogamia, poligamia. Então, ocidentais, quanto a cegar, começaram a trazer uma coisa no continente. Colocar assim, homem, vocês que tomam decisões. As mulheres não podem tomar decisões. Isso que criaram do nosso território. Mas dentro, do fora de casa, todo mundo, todos os homens podem tomar decisão. Mas dentro de casa, quem manda? As mulheres. Por exemplo, se eu ser pai, eu quero ir lá jogar futebol. O que meu pai vai me falar? Vai lá perguntar para sua mãe. Não vai me falar, vai. Não, vai perguntar à sua mãe. Eu já te descer, mas sua mãe, se não se deixar, eu não sei como eu vou fazer. A filha, mesma coisa. Antes, por exemplo, antigamente tinha muito casamento assim. Tu chegar vai casar com fulano. Agora as mulheres assim. Vai casar, será a mãe aceitou. Se sua mãe não aceita, não casa. A gente precisa desconstruir essa noção de poligamia como uma forma de... que é uma vantagem do homem sobre as mulheres, né? Na verdade, faz parte do modelo de organização econômica e social e que, inclusive, ajuda muitas mulheres, né? Assim, é uma forma de incluir, né? Mais pessoas no sistema produtivo, de ter mais filhos. Então, é uma... né, reverter na lógica colonial, né, que impôs um modelo. O modelo agrícola precisa de muitas pessoas trabalhando, né? Bom, sim, tem um que falaram aqui também. Sim. A gente podia falar um pouquinho mais da Indate Yala, né? Essa mulher tão fantástica, assim. Primeiro, pensar ela não como a única Linger, né? Mas como esse poder feminino, ele é fundamento das instituições políticas do Wolof, né? Desde, né, das primeiras matrilinhagens, inclusive o povo Seré, o Sheikh Anta Diop fala que veio do Egito, que foi um dos que carregou esse princípio matrilinhageiro, né? E sim. aí a gente tem a Fatim, fala pra gente o nome dela, a da mãe da Indate Yala, que foi uma grande Linger também, né? Uma mulher que de uma fonte que você tem fala que ela, antes do Inder, daquele episódio trágico que o Bamba contou, a Fatim ela tinha comandado uma resistência nessa mesma cidade de Inder. Os homens, o Braque, né, o rei tinha ido para São Luís e ela foi atacada pelos mouros e ela mandou as mulheres se vestirem de homens e primeiro enfrentou os mouros, né? Essa grande Linger. E numa das fontes que eu coloquei que ela fugiu com a Indate Yala e a outra irmã, que depois vai ser uma outra Linger importante. Mas pensar assim, a Indate Yala não é a única, né? Ela é a última, mas não a única, né? Mulher a governar o Wolof. Sim. Tu sabe, tu falou Saint-Louis. Saint-Louis foi batizado como Saint-Louis através dos franceses. Mas não era Saint-Louis, era Ndar, se chama Ndar. Até as pessoas mais velhas, sim, quando tu perguntar onde você mora, ele não vai te falar Saint-Louis, vai te falar Ndar. Se vai, por exemplo, as pessoas mais velhas, que tem muito costume do tradicional, tu perguntar
qual é a capital do Senegal? Eles não vão te falar Dakar, vão te falar Ndakaaru. Porque Dakar é uma palavra francesa. Ndakaaru era uma palavra lebo. Interessante. Mas a história da Indate Yala assim, me mostra muito a resistência mesmo para enfrentar a colonização. Muitas vezes a gente constrói de forma errada, que os franceses chegaram lá e já chegaram colonizando e dominando o Estado, né? A presença europeia na costa do Senegal é muito antiga, né? Muito antiga. Antes mesmo de chegar no Congo, Angola, os portugueses já tinham feitorias, comércio, né? E a colonização mesmo, né, colonizar, acabar com o centro político que existiu, o poder nativo, original, foi quando eles conseguiram depor a Indate Yala do Walo. Então, assim, são séculos e séculos de resistência e negociação também, né? Porque assim, os franceses, eles chegaram lá em Saint-Louis, a ilha, né, uma ilha, e ali eles faziam comércio, mas um episódio em especial mostra o tanto que os reinos Wolof mantiveram sua soberania, que quando os Soninke, né, o Sarancolê, querem passar comboios, atravessar o gado para abastecer a ilha de Saint-Louis. E ela exige o direito de passagem. Assim, não, os reis do Wolo sempre cobraram direito de passagem. Para você passar pela minha terra, você tem que pagar 10%. E aí que começa a guerra, aí que os franceses entram em conflito com ela, porque ela exigiu a recolha dos tributos, né? E durante muitos séculos, os franceses jogavam com a instabilidade política, já pelos mouros, né, que estavam ali, os fulas do outro lado. Então, era muitos séculos. Bacaberi fala que era uma tríplice crise econômica, política, social, no momento do governo da Yala, né? Onde os franceses eles estavam investindo no conflito. E aí gera todo esse desgaste, mas na hora que ela fala, vocês não vão passar pelas minhas terras sem pagar o imposto devido, ela fala assim, quem manda aqui sou eu. E a gente consultou a documentação dela, uma que está nesse livro do Bubakaberi, O Reino do Walo, mas também outras fontes que trazem as cartas da Indate Yala, que ela fala assim, vocês me perguntaram quem que é o rei do Walo. O rei do Walo sou eu que mando aqui. E ela coloca muito bem, nós não vamos aceitar, essa ilha sempre pertenceu aos nossos reis, então se vocês quiserem ficar aqui, vocês pagam os direitos, né? E aí a gente garante o comércio de vocês. E é muito interessante, quando os franceses não pagavam o imposto para o rei do Walo, os Cedo, né, que eram guerreiros muito bem treinados, eles não deixavam o comércio acontecer. Então, mostra como ela conseguia mandar o exército a paralisar o comércio dos franceses também. Então, para sair daquele midômio, né? Aí os franceses chegam lá, eles mandam e os outros assim, não, eles muito pelejaram, eles, né, custaram a conseguir. E aí uma coisa que eu vejo, assim, a documentação nos mostra que só conseguiu submeter o Walo mesmo porque colocaram o tal do Faidherbe, não sei se é essa a pronúncia correta, mas um general francês, o cara é um sanguinário, ele chegou metendo fogo, ele queimou as aldeias, uma violência absurda, e com todo aquele discurso civilizatório, né? Nós vamos levar a civilização. Os caras massacraram a população do Walo. Só assim que eles conseguiram aí, ainda até fugiu. Mas mesmo assim ela deixou o filho dela, o Sindhi Diop, como esse grande articulador da resistência pós-colonial, durante o longo processo de colonização. Então, assim, eles não venceram a guerra, né? Eles não dominaram, eles não colonizaram, assim, porque eles eram superiores e mais civilizados. A gente tem que necessariamente desconstruir esse discurso, mostrar a falsificação dessas ideias que os franceses colocaram para a história mundo. Porque até hoje a gente aprende isso, né? Que o francês foi levar a colonização, né? Foi levar a civilização, a leitura, né? Eles já eram alfabetizados, né? Já tinham suas tradições. O que eles foram levar? É a destruição. Esse Faidherbe, ele
Puxa A vida. civilização tem um preço, né? Onde ela chega, ela cobra um preço muito alto dos povos onde chega a ideia de civilização. Você está falando dessa carta dela, eu queria ler esse trechinho que inclusive está no livro, que é muito bonito a fala dela, assim. Aí você questiona, tipo assim, como é que você chega de fora e diz que essa terra é sua e que você pode cobrar esse ou aquele tributo? Eu achei super bonito isso, está no livro, gente. O objetivo é que ela escreveu essa carta. O objetivo dessa carta é que você saiba que a ilha de Mimboé pertence a mim, desde o meu avô até mim. Hoje, não há ninguém que possa alegar que aquele país pertence a eles, pertence apenas a mim. Eu não vendi esse país a ninguém, não confiei a ninguém, nem a nenhum branco. Você, o governador de São Luís, também me perguntou quem era o rei dos Wallow hoje. E eu respondi que o rei do Wallow sou eu. Sendo isso verdade, esta carta vem de mim e eu desejo que ninguém tome posse do meu território. Essa ideia do território pertencente a uma comunidade que já está ali, como assim, cara pálida? Você vem de fora, você se coloca pela violência, e essa violência das piores formas possíveis, você rouba o que é nosso, você toma o que é nosso e vem com essas palavras bonitas, né? Civilização, né? A gente vai trazer os benefícios. A civilização custou caro lá, custou caro para os povos indígenas aqui, né? Essa ideia da civilização, ela é muito de subalternização também. Eu acho tão bonito quando ela fala essa terra que foi do meu avô, e essa terra que pertence a mim, né? O avô e ela são, né, de uma comunidade, então é uma terra que pertence a um povo. Isso é bonito, essa forma desse direito à terra, né? É um direito que está ligado a uma cultura. Eu acho lindo esse pedaço dessa carta. Muito, muito Tem bonito. parte mais bonita, assim, quando o exército francês chegaram, perguntaram quem é dono dessa terra, quem manda nessa terra. Anda até ela dizer assim, tem que esperar. Porque antes de ela falava com qualquer pessoa, ela fumava antes. Ela fumava antes, não sei como que chama, não é chama egan, não sei como é que chama em português. Cachimbo? Cachimbo? Fumava um cachimbo? Ela tinha uma cachimbo. Ela tinha um cachimbo bem longa. Ela fumava cachimbo todo o tempo que ela fuma, só para irritar os colonizadores. Quando eles começaram a perder paciência, chegaram e dizer, vamos falar com ela à força, viu 500 mulheres na frente deles. 500 mulheres na frente deles. Chamava de cedo. As mulheres não matavam só, tirava o pescoço com o corpo. Chedo Então, também lutava Wallow, mulher? É isso que você está falando? Chedo também tinha mulheres, Chedo? Chedo são mulheres. Tinha as mulheres Chedo. Eu vi essa documentação da corte dela, como a corte dela era gigantesca, e isso sempre foi uma forma das mulheres influenciarem, né? Fazendo festa, mandando presentes para os nobres. Então, essa era a função feminina na corte. Essencial, né? A diplomacia, a organização das relações exteriores. Mas as mulheres Chedo eu não conheço ainda, né? É importante também associar a mulher também como guerreira, né? Campo de batalha também é lugar de mulher na África. Sim, olha, tem uma... Hitler falava assim para os comandantes do exército dele. Quando chega no Senegal, cuidado com mulher que tem caçumba bem longa. Porque a Alice Tiagata tinha também. Então ele tinha muitas medos. Tinha muitas medo disso. Porque a estratégia das mulheres do Wallow, porque o Wallow foi o primeiro lugar que plantava açúcar. O Wallow plantava açúcar. Plantava sal. No Império do Songhai, do pai do Sundiata Keita, que é o reino mais rico da história do mundo,
A pai de Sundiata Keita vem na Walo para comprar sal, Sal. Sal sereno. antigamente. Sim, comprava sal, chamava Horom. Vem também para comprar açúcar. Então, a diretora do Walo juntou umas mulheres muito poderosas. A mãe do Sr. Ahmad Bamba nasceu perto do território do Walo, que se chama Prohan, perto do Sin Salum também. A Sin Salum, o Império de Serer também estava no Sin Salum. Por isso, muita gente falando do continente africano, falando as rainhas do continente africano, vai lá pesquisar no Google, te mostra 7 rainhas. Quantas rainhas tem no continente africano? Muitas rainhas. Não está no Google, Bamba. Aí que tá. Isso você não encontra no Google. Não Né? É um encontra, trabalho de exatamente. lapidação. Assim, tem as top 10 que já figuram, né, de uma forma ainda superficial. Mas é importante colocar esse trabalho que a gente está trazendo com o livro Poderosas Raízes Africanas, é um trabalho inédito em língua portuguesa. Isso você não vai encontrar no Google. Né? Não sei se você sabe francês, inglês, você consegue uma coisa ou outra. Mas a Ananda perguntou aqui onde eu acho essa carta. A carta está lá no arquivo do Senegal, mas vai estar um trecho dela no nosso livro também. É importante colocar assim que no livro ele é para o público não acadêmico, né, para o público amplo, né, não só para historiadores, mas ele tem essa base de pesquisa histórica muito densa, né, a partir de documentos de historiografia, muita pesquisa, e a maioria não é em língua portuguesa. E também a gente traz de forma imagética, né, muita iconografia, para a gente pensar os símbolos de poder. Isso que o Bamba trouxe, né, do Gun, o cachimbo. É um símbolo de poder. Não era qualquer um que podia fumar aquilo, né? E tinha também, a rainha tinha também fumava um cachimbo daquele nos seus atos de xinguila. Então, assim, é também uma forma de alcançar um poder espiritual, ganho de visão espiritual, né? É o que ela está fumando ali, a gente não sabe. Não fumava também igual que isso assim, porque tinha as erva que fazia as pessoas ficarem bem, até isso existe no Senegal. Antigamente as pessoas fumavam, mas agora não, eles botaram dentro de uma, tipo uma forno, botam dentro dela assim, para a fumaça levantar. Essa fumaça, todas as pessoas que têm maldade não chegam àquele território. Era isso. Tem muitas ervas que se chama erva de Walo. Erva de Walo. Se tu, quando for no Senegal, compra essa erva. As pessoas não tomam como ali, mas botar no forno, colocar dentro do forno. Essa fumaça, tu fazer assim, nessa fumaça, isso vai parecer entrar todo o seu corpo, todas as coisas ruins que estão no seu corpo vai sair. A gente precisa entender esses símbolos para pensar as formas de governar, né? De se relacionar. Por exemplo, quando um oferece o cachimbo para o outro, né? Eu aprendi também no antigo Reino do Congo. Uma etiqueta social. Você ia cumprimentar um rei, um chefe, vocês trocavam rapé, né? O rapé que a gente conhece aqui, essa medicina indígena. Ela era um símbolo de poder, né? De admiração recíproca, uma regalia, né? Presentes que se dava para as autoridades. Então, é importante a gente pensar, buscar se aproximar, compreender esses símbolos, para pensar outras formas de poder, né, de governar, de trocas institucionais. Mas a história da Inglaterra é muito linda mesmo. Ô, Bamba, eu queria te perguntar uma coisa. É sobre mulheres do Senegal, mas eu sou contadora de histórias, eu sou narradora de histórias aqui e já tem anos que eu lido com isso. E eu trabalho também, eu pesquiso muito dos Itãs e tal, porque tem a ver com meu entendimento com o meu sagrado, né, dentro dessa questão afrodiaspórica e tal. E as histórias, elas têm um papel muito importante, assim, as histórias modificaram minha vida, e muito. E eu entendo, assim, do chamado das histórias para serem contadas, né? Quem sou eu? Eu acho que o meu corpo, ele é um instrumento para as histórias.
elas ganham, né, elas tomam carne através do meu corpo, e elas estão aí desde sempre. Tem muita história que eu conto, que eu sei que atravessou o mar. Então, quem sou eu, né? Eu sou esse lugar para as histórias se manifestarem, e elas escolhem. Assim, eu tenho essa relação. Não, E aí... vou te falar, igual que eu falo com muitos brasileiros. Às vezes, tu tá fazendo algo, dizer quem sou eu para contar a história. Mas pode ser você é neto de griot. Pode ser neto de contador de história. Menino, você acredita Às vezes... que eu descobri isso na minha família? Eu descobri de uma pessoa que eu tive pouco convívio com ela. Eu conheci ela praticamente no hospital, e que depois me falaram que essa pessoa contava histórias. E eu fiquei assim, não, então assim, vem de algum lugar, e eu acredito. E aí, eu queria que você me falasse dessas mulheres do Senegal, essas griotes que falam, né? Essas mulheres, né? Você já citou uma pra gente aí, falar dessas mulheres com esse lugar, com essa questão da história, da importância disso, assim. Para mim isso é muito importante. Para mim, quanto mais falar disso, mais eu acho muito rico isso. Você sabe, a griot é igual um energético dentro de uma esporte. A griot como torcedor dentro de um palco, um estádio. O griot, quando as reis começava, por exemplo, tinha Ladior Ngonela Tirjo. Quando Ladior estava na fase de batalha de Dekle, as griotas chegavam, tocavam tambor, cantava assim: Nani baina jalo mabajobo, nani baina, nani baina jalo Fatma Waringo. Diz aqui, ele diz que não. Ele diz que não. Ele diz que não quer ser colonizado. Ele diz que não, ele diz que não. Então, essas griotas cantavam isso. Tu vê a Malau. Malau é um cavalo de Ladior Ngonela Tirjo. A Malau levantava 2 pernas na frente, fazia igual o que o cavalo faz. Fazia isso, tu vê o Ladior fazer 2 voltas. Nem esperava adversário. Quando o Ladior escutava essa música, essa canção, ele parece... E colocaram uma potência de leão dentro do Ladior. Ladior andava com o cavalo, atropelava muita gente. Então, quando as franceses começaram a descobrir isso através do Ladior, começaram a aprender griot do Ladior. Mas existe, muita gente pensa a griot, assim, existe a espiritualidade de griot. Quando o Ladior foi numa batalha, griot não foi, mas Ladior estava escutando canções dos griots. Então o griot não está naquele lugar, mas o espírito dos griots estava naquele lugar. Ai, que lindo. Então essa história de griot era muito assim. Por isso, na Império do Soundiata Keita proibir as pessoas que não são griot casar com griot. Até no Senegal tem isso, não, Olof não pode casar com griot, mas se tu falar por quê, não vou te explicar. Eu vou te explicar por quê. Porque Soundiata Keita, a maioria dos segredos dele estavam no griot. Soundiata Keita era deficiência, uma deficiência, mas tinha muito poder. Porque griot, tambor, por exemplo, tambor, hoje em dia qualquer pessoa toca tambor, qualquer pessoa dança. Mas antigamente, tu vai tocar tambor, por exemplo, no serero. Serero, antes de tocar o tambor, tem que cantar. Tinha uma líder de Baifal, que se chamava Ser Ibrafal. Quando esse povo sabia se Ibrafal vai estar na cidade, ele tocava uma canção. Yani mom, mambamba yani mom. Sunyi dunda sunyi deye yani mom mambamba yani mom. Então a tambor sempre tinha uma abertura, chamar a espírito das pessoas para ajudar. Vai juntar 2 espíritos.
de griot mais de rei. Mas hoje, qualquer pessoa toca tambor. Qualquer jeito. Olha quantos griot tocar tambor. Aham. Quem não são griot trocar tambor tem totalmente diferente. Se o griot trocar tambor errado, a pessoa dança certo. Se quem não é griot trocar tambor certo, a pessoa dança errado. Tá me ouvindo? Aham. Então as griot, nós somos só griot, mas tem muito mais que griot. Isso é muito Nossa, eu importante, acho. né? Essa dimensão do saber africano, né? Que passa pela música, passa pelo instrumento que é sagrado, ele é ritualizado, né? E no nosso livro a gente está abordando isso o tempo todo, né? Não apenas contando essa história, não só através de documentos, né? De cartas, de jornal, mas também trazendo músicas, né? Quando a gente consegue trazer para a Aline Setoediata, conseguir recuperar um trechinho de uma música que fala sobre ela, né? Que a música, essa musicalidade é uma forma de enraizar os saberes, cristalizar, né? Transmitir os saberes. E também os instrumentos musicais. Sempre que possível a gente passa assim, pontuando que os instrumentos usados para determinados rituais que eram importantes. Então são vários elementos que a gente apresenta aí ao falar dessas mulheres, né? Para além de biografia. A Alice Setoediata chamava Deo, Sao, John Mande, Deo, Sao, John Mande. Até se tu viu no último manifestação que aconteceu no Senegal, as mulheres vestidas com calabaça, tocando calabaça, cantando isso aí. Essa frase. Então, essa frase, essa canção começaram a cantar na época de resistência do colonizador. Então, quando as mulheres estão a uma batalha, ela canta essas músicas. Essas mulheres de lá, quando acontece a manifestação, ela caminha em qualquer lugar da cidade. Nenhum polícia pode parar. Nenhum polícia pode tocar. Porque são mulheres sagradas. Ninguém toca elas. Porque são mulheres sagradas. Quando anda com calabaça, que sei de, como que se chama? Como se chama? Miçanga. Tipo Sei de chiqueire. miçanga. Exatamente. Quando tocando isso, sei de miçanga. Porque se ela pegar todas as calabaças, levar no lugar sagrado, aquela pessoa que trompeia ela pode acontecer muito mal para ela. Por isso, quando ela se manifesta, elas caminham cantando. Ela não faz nada de violência. Se tu entra no meu Instagram, tu vai ver ela cantando no rua, tocando essas músicas. Nossa, gente, é bonito demais. A gente sabe que que a história, né, dos povos negros e a história dos povos afrodiaspóricos, ela é muito... Tem muita violência, tem muito apagamento, muita violência, de todas as formas, físicas, psicológicas, espiritual, mas é muito bonito também, sabe? E eu acho assim, quando a gente fala, né, por exemplo, eu falo do griot e tal, porque isso é algo que está próximo a mim, mas quando a gente fala de uma Aline Setoediata, e aí a gente vê o sagrado na vida, sabe? O quanto que isso é importante e o quanto que isso é referência, e muita referência para nós mulheres, né? Assim, o quanto que esse sagrado também está em nós, né? E às vezes a gente nem tá desperta para isso, né? Não tá nem... Mas a gente tem história, né? E a história é a nossa resistência. Eu acho que saber buscar cada vez mais, né? Até desconstruir esses olhares e a história que a gente tem, isso é muito importante. É tudo muito rico, sabe? A gente tem muita história, igual, por exemplo, Poderosas Rainhas Africanas. A gente tem o que lá? 1/3, 1/4, 1/10 de mulheres. Mariana, é lindo. Você vai fazer o Poderosas É muito. É muita coisa, assim, que... E a gente pensar, né?
assim, até a própria forma como a gente está concebendo rainha, né? No nosso português nem tem uma palavra que dá a dimensão do poder dessas mulheres, né? A gente não consegue nem no nosso vocabulário achar, porque um poder ele não é só assim, o presidir o Estado, é o poder de influenciar, de trazer essas percepções. Esse livrinho aqui, ó, da Nuando Hashem, ela fala assim, o que é o poder, né? Essa forma de fazer as coisas acontecerem, né? De influenciar decisões. Então a gente está chamando aqui de rainha, mas não é só assim, aquela que preside o Estado, porque, na verdade, a Aline, ela não tinha um Estado, Jola, mas a gente não vai considerar ela uma grande rainha. Então, assim, a gente reconstruir no nosso imaginário é conectar o poder da mulher. É aí que eu vou retomar um comentário do Alfa sobre o Diabadon, a dança das folhas de Casamance, que é assim, para mim foi o melhor dia da minha vida, assim, né? Quando você encontra, você reconhece esse poder, o poder do útero, né? O poder das mulheres de curar umas às outras. E assim, eu chorava, porque quando elas cantavam, assim, eu sentia que trabalhando, né? O Diambadon, igual também tem em Cabádio, o Sansan, o Rito Sansan, né? Quem quiser conhecer melhor, assiste o filme do Daniel Leite, chama Cabádio, está disponível no Premiere, lá no Prime Video. Mas o Cabádio, ele conta isso, né? Do Sansana, da família de Abang também, que tem esse poder de uma curar a outra. Quando a mulher perde o filho, as outras se unem e elas conseguem restituir o poder da procriação. E isso você faz a humanidade acontecer. Então, isso é um verdadeiro poder, né? Para a gente não associar o poder apenas ao teu chefe de Estado. Pensar o poder feminino em todas essas dimensões. É o próprio poder de gerar a vida. E isso é interessante demais, porque a África reconhece esse poder da mulher, enquanto o Ocidente tenta anular. Assim, ela é só geradora de vida. Enquanto o Sheikh Anta Diop traz isso. Né? É o maior poder que existe. E os sujeitos africanos honram, veneram, reconhecem, né, esse poder da própria mãe. Os próprios estados são formados a partir desse poder. Né? Voltando aqui o Wallace. Sabe o que? A matrilinhagem. Para o rei governar, ele tinha que ser filho de alguém que vinha dessas 3 matrilinhagens. Nessas 3 men principal. Min ou men, na ajudei no Wolof. Mas né, você vê a importância da onde do útero que essa pessoa veio, né? Então, por mais que o rei era um governante homem, mas aquela origem feminina dele era necessário para ele ser entronizado. Então, a gente precisa pensar nessa dimensão também. Sim. Não, sabe, às vezes, o que eu tenho vontade de fazer é pegar as culturas semelhanças do Brasil. Porque a palavra de samba era o nome dos griots, que foi sequestrada, trazia no Brasil. Eles tocavam tambor, a pessoa dançava. Qual é a dança? Chamava nome de dança, nome dos que ele griou. Por isso, às vezes, por exemplo, eu falando história de samba, tem pessoa me falar, não, você não sabe nada para falar nossa história. Não, existe isso. Existe pessoa que fala isso, você não pode falar a nossa história. Eu falo, beleza. A samba é bate. Porque os griot, quando griot casava com uma gaula chamava do filho como bate. Griot chamava como samba. Mas samba é bate são mesmo. Quando sequestravam um griot, trazia como escravo, as pessoas, como é que vocês falam? As mulheres colocavam semente na cabeça. O griot, o que ele faz? Traz tambor, tom-tom, junto com ele. Porque a única arma que ele tem. Quando ele chegar, ele tocava esse tambor. O colonizador descobriu esse tambor está fazendo os povos sempre ser mais forte. O que ele fazer? Proibido eles fazer tambor. Mas quando as mentes estão aprendendo dentro, que tem experiência de fazer algo, se proibido conseguir fazer. Como a Sundiata Keita falava antigamente. Eu tenho
tem medo onde não tem mato. Tem medo, meu filho, ele falava como era a África. Eu tenho medo, meu filho viver onde não tem terra. Mas todo lugar que tem terra, meu filho vive tranquilo. Porque sabe que viver com terra. Se tu olha hoje em dia, os lugares mais afastados no Brasil, que mais perde valor no Brasil, hoje esses lugares são mais valorizados no Brasil. Quem construiu esse valor é o povo negro. Por exemplo, vai em Porto Alegre, no bairro Rio Branco, vai bairro Centro, esse bairro que deixava para os povos negros, porque as pessoas antigamente ricas diziam a beira do mar era lugar do pobre. Vai no Rio de Janeiro, Copacabana. Vai no Recife, João Pessoa. Vai no Pelotas, no Rio Grande. Vai no Pernambuco, vai no Salvador. Todos esses lugares que eu estou te falando, os lugares que hoje no Brasil mais valoriza, quem construiu são os povos negros. Com certeza. Não, o povo negro construiu esse país, né? Agora, não só a os gente lugares. precisa reconhecer essas ciências que eles trouxeram, né? Você falou do tambor. Ele não pôde embarcar com o tambor, mas ele trouxe a ciência de como se construir um tambor. E hoje a gente tem aqui vários mestres. Salve, mestre Paulo, do Maranhão, que é um exímio construtor de tambor com técnicas africanas, de cravelha, afinação de fogo, afinação por corda, né? Faz o batá igualzinho. Aprendeu com o avô, que aprendeu com a avó. É a ciência ancestral, reconhecer isso, né? Ensinar na universidade, ensinar nas escolas, sistemas de conhecimento necessários para a gente construir esse futuro, né? Uma coisa que eu quero falar sempre, que às vezes, talvez não tenha coragem de falar, mas às vezes pode tomar coragem de falar. Sabe por que o Brasil é muito difícil os negros se parecer? Porque os povos que foram escravos também querem pensar que são escravos, são família de escravos, como chamamos, família que pessoas que foram escravizadas. Por exemplo, muitas pessoas brancas pensaram que nunca foram escravos também. Mas no Brasil já tinha muitos escravos brancos. Muitos escravos brancos. Então, eles, sempre quando falam escravidão, conta escravo que negro for. Conta escravo que eles foram também. Minha publicação, eu já publiquei isso sobre escravo branco. Sobre o nome da América Latina. Não é América Latina. É importante também, sabe, Bamba, a gente apresentar a África sem pensar na escravidão. Nesse livro, Poderosas Raízes Africanas, eu penso assim, não é o foco, eu não quero falar de escravidão, de sistema atlântico, nem de diáspora. Eu quero falar do sistema de organização social que existia. Assim, o Reino do Halo é um ótimo exemplo para a gente ver o tanto que a presença colonial francesa interferiu. Assim, a questão da escravização, tanto que o Halo realmente se envolveu, né, foi um dos estados do Halo que mais se envolveu realmente, vendeu, entrou no comércio. E só que era quase assim, impossível eles não fazerem isso, né? Como eles foram obrigados e o tempo todo negociando com isso. Claro, né, que o Braque tinha vantagens, ele conseguia tecidos, ele conseguia bebidas, produtos luxuosos, né? A gente também tem que entender os desejos, o poder de decisão dos agentes africanos nisso. Mas perceber como que a colonização, o sistema escravista chegou alterando os regimes políticos existentes. Uma das coisas que os franceses faziam, por exemplo, era apoiar apoiava os Jós, né, uma matrilinhagem. Então tentava interferir no regime de poder, dava mais presente, dava, né, porque existia eleição lá dos reis. Eles não chegaram determinando, mas tentavam influenciar, manipular, através dos seus produtos, né, se inserir nessa disputa de poder. E acabaram alterando drasticamente a forma como a sociedade se organizava.
né, no caso aqui do Olo, onde a guerra, né, foi um produto, foi muito utilizado, muito investimento nesses pessoas, né, que eram chamadas de escravizados, eles não tinham liberdade, mas eram guerreiros reais, né, os Chedo. A Mamadou falou que é um nome já pejorativo, gostaria de saber quais esses guerreiros antes do olhar colonial, né, que a gente aprendeu chamar de Chedo, até tem um filme do Osmani Sembene, excelente para entender o que são esses Chedo, né? Essa luta política para mim, aquele filme do Osmani Sembene retrata muito bem esse contexto da Indaiá-Yala, que é os mouros tentando poder, tentando ali casar com a rainha, né? Casar com aquela princesa, e uma defesa da sua cultura, não, a princesa mata o mouro, né? Lá no Chedo do Osmani Sembene, é bem interessante, mas é bem esse contexto. E como que assim, os franceses, por exemplo, a irmã da Indaiá-Yala, a Jambut, ela casou com um chefe, um rei dos mouros, dos traças. E os franceses fizeram assinar um acordo que o filho dela não ia herdar o Walo, porque o maior medo era a união o islamismo, criar um reino unificado, isso desde o século XVII, das guerras dos marabus. Então percebe assim como os franceses estão ali desesperados, tentando impedir isso. Eles não chegam neutros, eles não chegam só negociando, não é só comércio, né? E eles interferem profundamente nessa forma de organização, não sem resistência. Não foi fácil para eles, né? Foi muita luta. E aí a gente olhando para a documentação da Indaiá-Yala, a gente vê esse esforço do chefe Wolof de defenderem sua soberania. Eles não se rendem, eles não se entregam, eles não são naturalmente dominados, né? Eles não são naturalmente inferiores, como quiseram projetar aqui para a gente, né? O europeu colonizou, foi muito fácil porque ele é superior ao africano. Isso é mentira, basta uma análise da documentação que a gente vê que, né, e inclusive a Indaiá-Yala moveu vários exércitos, destruiu nas guerras também, né, conseguiu durante muitas décadas proteger militarmente seus espaços, só que aí esse Freudenberg já chegava com uma tecnologia de metralhadora, né, e assim, a técnica de colocar fogo nas comunidades, matando mulheres, crianças. Então, é realmente muito difícil, né, de enfrentar isso aí, essa violência colonial. Pessoas, vou interromper, para a gente não cair como a gente caiu da outra live. Ó, para vocês verem, gente, uma hora é pouco, é muito assunto, Eu acho bom que tem muito assunto e tem muita coisa para falar, porque um assunto puxa o outro, né, e a gente precisa saber. A gente precisa saber de onde que a gente veio, o que corre nas nossas veias, né? E é bom, quem sabe, né? Pra frente a gente faz mais lives, porque a gente precisa disso. A gente precisa dessa troca. Essa é a segunda. Nós temos que marcar uma live e a gente pensar mais coisas. Na próxima semana. Ele gosta de falar, pelo amor de Deus. Ó, ainda tem um tempinho, é só pra gente não cair de repente, né? Assim, eu acho que a gente podia pensar, Mariana e Bamba, o que a gente pode trazer para esse finalzinho. Eu acho que a gente tem mais 6 minutinhos, né? O que a gente pode trazer para esse finalzinho? E a ideia da gente fazer novas lives, que é algo interessante, eu acho, né, a gente dividir esses saberes, né, que vocês trazem, né, a gente fomentar, né, a discussão, trazer, né, isso é muito importante nesses momentos que a gente vem passando, e eu acho que em todos os momentos. Mas é isso, então a gente tem alguns minutinhos para fechar, para dizer algo que a gente tem, né, 6 minutos. Eu só agradeço pelo convite, eu fico muito feliz. Eu espero também as pessoas que assistiram nossa live aprendem pouco. Esquece que a África é um continente, não é um país. Tem cerca de 2.700 línguas com cultura. A cultura tem cerca de 8.000 culturas. Então, sempre pensa isso. Nunca escrever seu livro
falar língua africana, porque não tem. Comida africana, porque não tem. Porque cada país tem sua comida, tem sua língua, tem sua cultura. Isso é importante. Sempre quando publica algo de África, pesquisa qual povo é, tu coloca a povo. Eu vi muitos erros também que a pessoa fala. Melhor falar etnia que tribo. Tribo é uma forma de xingar. Nunca te fala de tribo. Tem que falar de etnia, o povo. Obrigado. Gratidão demais, Bamba. É um privilégio mesmo a gente poder ouvir, né, os pensadores africanos falando de si mesmos, né? E a gente está trazendo essa África plural, com todos os seus povos, respeitando suas formas de ver e conceber o mundo, é o que a gente quer, né? Apresentar isso de forma respeitosa, na realeza que eles merecem, né? Pensar nessa história pré-colonial, com toda essa grandeza que a história da África nos oferece. E aí fazer o convite para todo mundo contribuir, para que esse livro chegue nas comunidades de fato. Falando aí, a gente tem muito assunto para as lives, mas também tem os cursos, né? O módulo 1 são 6 horas de aulas gravadas sobre os conceitos de matriarcado, matrilinearidade, unidade matricêntrica. Então, e o módulo 2 é interativo para a gente trocar, para a gente conversar das referências, pensar como essas mulheres nos inspiram no presente, né? Ver as estratégias que elas teceram e tentar buscar aqui essas respostas, nessas ancestralidades, assim, que com certeza vão nos ajudar a construir um futuro mais justo, né? Beber dessa fonte, E aí eu preciso agradecer aqui também o pessoal lá em Cali, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e o professor Mamadou Diallo, que são o professor da UNILA, são pessoas que me ajudaram aí no percurso, na pesquisa da Aline Citoé, né? Dando referência, fazendo leitura dos meus textos, porque esse foi um tema do meu pós-doutorado. Agradecer a professora Vanicleia Silva Santos, minha orientadora de pós-doutorado. Então, assim, o que a gente apresenta nesse livro é fruto de muito estudo também. E também pensar assim, que essa independência que o Senegal celebra hoje, todos os países africanos, né, Angola celebra o Dia da Paz, é um processo contínuo, né? É um processo que ele está acontecendo aqui no presente, da gente tomar a consciência dessas histórias e defender esses valores ancestrais, né? Que é um processo que não para no tempo, ele não foi lá em 1960, 61, num dia que aconteceu, né? Um processo de luta de séculos e de séculos. A gente pega assim, a Aline Citoé. Hoje existe as mulheres que performam o rito Castila, do jeito que ela deixou, é uma história viva, é uma história do presente, né? Então, pensar assim, essas histórias como inspiração para a gente construir o nosso futuro. Então, convido vocês a conhecer o livro, está muito lindo mesmo. Axé, Chica, gratidão. Gente, é isso. Eu queria fechar essa live lembrando que eu sou pertencente ao coletivo Ancestre, eu, Chica Reis, Mariana Brax. A gente tem a Sâmia, que cuida toda da nossa parte artística, tanto do livro quanto né, de tudo que é publicado, tanto no Poderosas Rainhas como no Ancestre. A gente tem a Denise Teixeira, Sulamita, Daniela e a Mônica do Grana Preta, né? Então, assim, são mulheres que estão aí... Eita, alguém... Deu um piano no meu ouvido. Então, assim, esse é um trabalho feito por mulheres. Mulheres falando de mulheres, mulheres preocupadas, né? Pensando em trazer cada vez mais a fala, né? Tanto dos afrodiaspóricos quanto das pessoas, né? Os pensadores e pensadoras africanas. Bom, eu vou ler aqui uma poesia, e eu gosto dessas coisas, gente, eu gosto de música, eu gosto de poesia, isso me alimenta muito. E aí, eu não sei falar o nome dela, desculpa, é uma poetisa senegalesa, eu vou ler, mas não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e eu queria ler uma poesia dela para fechar a live. Mindie Kumba Membeg Diakate. E aí, onde eu estava lendo sobre ela... Kumba de Acatê. Isso, Kumba de Acatê. Isso, né? Obrigada. A tradução, gente, é uma tradução que não é perfeita, mas eu quis trazer um pouquinho dessa poesia dela, que chama Cinto do Amor, ou Cinturão do Amor.
Se todas as mãos das mulheres quisessem ligar entre si para formar um cinto que abraça o universo, se de todas as mulheres as vozes entoassem a mesma melodia, íamos dissipar a languidez e proclamar a liberdade. Se de todas as mulheres todos os corações batessem ao mesmo ritmo, reanimaríamos o velho mundo que do mal já está asfixiado. Se ao menos todas as mulheres quisessem, um novo coração nasceria no velho mundo, cheio de amor e vida, estimulando a felicidade sem fim e abundância. No coração do bandido triste, do indivíduo mais sujo, no fundo do limão viscoso, existe uma fibra de ouro, uma fibra dourada que não pode ser quebrada e que toda a vida irá bater, para recordar o tempo todo, tanto ao querubim quanto ao páreo, quanto ao ímpio, que de uma mulher única no mundo é este amor novo que nasce. E aí eu queria fechar a live com essa poesia dela, assim. Eu vou começar com música. Bora lá, gente. Agradeço em nome da Ancestre, né? Boa semana. Salve o Senegal.